TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Começamos aqui mais um programa do Janela do Céu para nossa edificação espiritual. É sempre bom nós falarmos, que nós precisamos testemunhar das maravilhas que o Senhor realiza nas nossas vidas e muitas vezes nós ficamos calados e às vezes até pensamos que aquilo não vai ser aproveitado por alguma pessoa, Mas sempre quando nós compartilhamos das nossas experiências, daquilo que nós provamos a palavra e aquilo que o Senhor realiza na nossa vida, sempre tem alguém que aproveita, que absorve, que é edificado, porque nós vemos ali a palavra do Senhor sendo colocada em prática e isso nos reanima, Isso fortalece a nossa fé de ver o Senhor agindo na vida de todos os nossos irmãos e como o Senhor tem feito grandes coisas, Nós não podemos nos calar, sempre devemos falar da verdade do Senhor, falar do que estamos vivendo, porque isso ministra muito, isso pode transformar muitas vidas, E renovar a fé de muitos irmãos que podem estar desanimados, podem estar pensando que Deus não vai poder fazer nada por eles, e é bem o contrário, O Senhor, Ele é vivo, Ele não é Deus dos mortos, Ele é um Deus vivo e Ele sempre age todos os dias na nossa vida, seja em pequenas coisas ou nas grandes coisas, mas o Senhor está sempre operando e trabalhando nos nossos corações, porque Ele é o nosso Pai, amém? Então hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Alex Carlotto, da cidade de Sapucaia. Ele é o presbítero da igreja de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, e vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Cristo, porque já faz bons anos, que foi feita a primeira entrevista do Janela do Céu, e agora nós queremos saber aquilo que o Senhor realizou, durante todos esses anos. Deus sempre tem novidade. Tudo bem, irmão Alex? Tudo, irmã. Com certeza, Deus é um Deus de novidade. Todo dia a gente necessita, que Deus possa acrescentar uma porção sobre as nossas vidas, para que a gente não venha paralisar no crescimento em vida, A gente não venha a perder as oportunidades que Deus nos concede, tanto por meio da nossa consagração e busca, por meio da palavra, por meio de toda a direção profética que Deus tem trazido. A gente não venha perder o fluir, daquilo que Deus traz para cada momento, e que a gente não venha desprezar sempre os arranjos que Deus possibilita em toda a esfera natural, porque cada arranjo que Deus faz, alguma coisa Deus quer operar ali, E quando a gente despreza, a gente, vamos dizer assim, não aproveita aquela oportunidade, Deus precisa sempre estabelecer novos arranjos, E muitas vezes Deus já teve que fazer mais de uma vez, operações na minha vida para tratar as mesmas áreas. E depois eu olho para trás e digo assim, realmente eu não tinha aprendido, E eu tenho visto sempre Deus assim me ensinar, a estabelecer o meu crescimento de vida, como indivíduo, porque Deus, Ele espera isso de todos nós, Não importa qual é a comissão, o ministério, dom, talento, enfim, não importa a posição do corpo, Deus, Ele quer ver sempre a gente como membro ativo, Porque nós todos temos como irmandade muitas comissões genéricas, e Deus sempre está olhando ali para ver como nós estamos a nível de capacidade para Deus nos usar, Mas eu também sempre, quando tenho essas oportunidades de refletir a questão, até a irmã estava falando do presbitério, eu sempre vejo assim, Deus me ensinando a ser um presbítero, porque eu não sei fazer isso, Já por várias vezes eu sentei com o Senhor e perguntava para Ele, Deus, o que tu espera de mim, Porque eu não sei fazer isso, Eu não sei governar espiritualmente. Alguma coisa eu acreditava saber em fazer questões administrativas naturais, Por uma afinidade, pela questão de formação científica, por experiências que a gente já teve, Enfim, a gente acha que sabe fazer alguma coisa e até nisso Deus mostra que a gente não sabe fazer nada, A gente vai cada vez com as novidades, Deus vai mostrando isso, Ele não mostra tudo de uma vez, Ele vai mostrando aos poucos.
E uma forma que Deus sempre tem usado muito, e isso é insistente, já vem a um longo prazo, que eu vejo que Deus usa muita analogia para mim poder aprender um pouco sobre essa questão de governar os interesses de Deus, né? Deus sempre usou muito as experiências naturais, o secular, né? Porque, de um certo modo, Deus sempre me colocou em funções, em atividades em que havia uma necessidade de exercer a administração, né? Exercer o ofício, assim, administrativo. E eu, por certos momentos, eu achava que eu sabia fazer muitas coisas. E Deus teve que desmanchar muitos tabus, né? Porque assim, eu vejo que o trabalho de crescimento espiritual começa muito porque Deus precisa... Ele não está construindo uma casa nova, ele tem que desmanchar uma velha, né? Sim. Essa obra, ela começa por esse princípio, né? Tem que desmanchar muita coisa. E Deus desmanchou muita coisa de princípios naturais que eu tinha dentro dessa questão. Porque quando a gente vem para a vida da igreja, a gente quer usar aqueles princípios velhos e eles não funcionam na vida da igreja. A gente quer usar os princípios naturais para estabelecer algo que é eterno, que é o reino do Senhor, né? E logo do Senhor já começa... Ele deixa a gente até tentar implantar aquelas coisas, né? Mas logo a gente percebe que é diferente, né? Que não é uma obra natural, não é algo... A igreja em si, qualquer serviço na casa do Senhor, né? Seja o serviço mais simples que a gente pode considerar, ou numa coisa tão importante, tudo precisa dependência do Senhor, né? E quando eu olho esse princípio, né? Esse ângulo, eu vejo como age os dois extremos da nossa natureza, né? Porque nós somos homens de ânimo dobre, né? Então, ou a gente usa o extremo de um lado, que seria da independência de Deus gerar uma forma de fazer como nós sempre fizemos, né? E a gente não buscar uma direção divina. Ou a gente entra pro liberalismo e aí a gente diz, vamos orar porque Deus vai prover. Mas só que muitas coisas Deus já nos ensinou a fazer. E a gente entra nesse liberalismo, né, ou até mesmo legalismo, né, de a gente querer que Deus faça coisas que nós precisamos fazer, né? Então tem os dois extremos do lado das coisas, né, de a gente ou quer fazer do jeito, né, natural, ou a gente não quer usar o natural, né, porque a gente quer se dizer espiritual. Mas a gente tem que saber buscar o equilíbrio também, né? Do espírito. Pra gente saber buscar em Deus a direção e pedir para Deus usar, né? De alguma forma aquilo que Ele já nos possibilitou fazer, mesmo que seja, né? Em experiências naturais, mas que aquilo seja dirigido pelo Espírito e que seja feito na comunhão com o Espírito, né? Para que não haja essa quebra, né? Sabe que depois que a gente é batizado, a gente... até acha que a gente está no governo da nossa vida, né? Mas tudo Deus governa e dirige. E na tua vida pessoal também, Deus trouxe outras coisas, né? Deus trouxe uma novidade também como presbitério, para Deus trabalhar no teu coração. Mas também eu gostaria que o irmão compartilhasse como foi para ti mudar de ramo na tua profissão, né? E o aprendizado que você obteve através disso, né? Que Deus também guia, né? Às vezes a gente pensa que é a gente que está determinando a nossa vida, mas Deus, até nessas coisas, é Deus que está guiando em todos os momentos, né? Como foi para você, de repente, receber, né? Ver que teria que trocar com relação à área profissional, né? E buscar de Deus essa direção. Teve vários momentos, né? Um primeiro momento, eu achava que eu estava sendo leve para o que o Senhor queria, né? Mas eu vi que houve muitas dessas coisas que foi parte desse aprendizado que foram feitas sem uma comunhão profunda com o Espírito, né? Então a gente não conseguiu compreender bem o que Deus queria. E aí quando a gente não entende exatamente, muitas vezes a gente não se pergunta qual é a consequência da falta de consagração, né? A gente não ouve perfeitamente Deus, e aí a gente faz coisas que Deus não mandou fazer,
e depois a gente precisa consertar aquilo. E consertar sempre gera prejuízos, né? Então, num primeiro momento, a gente, quando Deus deu essa direção, a gente acolheu bem, né? Nós não resistimos a ela, mas a gente foi fazer do nosso jeito. E aí nós colhemos muito prejuízo natural, né? Nesse aspecto. E eu creio que até espiritual, porque tudo anda em conjunto, né? E ali a gente viu muito, a gente perdeu muito tempo. Na verdade, a gente perdeu um bom tempo da nossa, dessa trajetória que já, nós estamos falando de 3 anos, isso se passou praticamente 1 ano e meio, né? De perda, só por a gente não entender exatamente o que Deus tinha pedido, né? Haviam pequenos detalhes, mas os detalhes que faziam toda a diferença, né? Claro que quando a gente vai, a gente não tem muita ideia do que tem lá, né? A gente aceita o desafio e vai, né? Depois é que eu fui vendo, assim, que realmente era uma mudança muito drástica, né? Por mais que eu fosse fazer gestão, né? Porque sempre foi o propósito, né? Era uma área técnica completamente diferente. Eu estava acostumado a lidar num setor tecnológico. Eu trabalhava numa indústria automotiva, né? Num segmento, praticamente, se a gente fosse denominar, era metal mecânico, mas era uma indústria automotiva, né? Então, estava acostumado a lidar com uma rotina empresarial e de uma empresa de grande porte, né? Aonde eu tomava decisões, mas sempre tinham pessoas por trás que, na verdade, estavam respaldando aquelas decisões, né? Então, eu tinha muitas pessoas que estavam ali me suportando, né? E quando a gente vai para um negócio pequeno, a gente não começa, Deus começa a ensinar tudo, porque não importa o tamanho da organização. Se aquela empresa era uma empresa de 6 mil funcionários e nós fomos para ali onde nós éramos 4, mas a responsabilidade mudou e ela era muito maior e eu nem tinha me dado conta disso, porque eu achava que o desafio era fácil, né? A gente não tinha essa ideia. Mas não, a gente tinha todo um desafio gigantesco. Claro, tinha um desafio interno, que era de começar a aprender coisas completamente diferentes, né? Não tinha nada a ver. Eu precisava aprender o que tinha lá, né? Num primeiro momento, o nosso negócio lidava com a prestação de serviços, né? E eu não tinha a menor experiência com aquilo. Eu fui até me sentir meio que obrigado a aprender aquilo. Então, fui fazer um curso voltado a serviços que não tinha nada a ver com a minha formação. Enfim, aquilo ali foi uma experiência bem interessante, porque Deus me ministrava muito aquilo que a gente vai vendo depois, que para funcionar o nosso trabalho na igreja, a gente precisa se aprofundar naquilo que Deus quer, né? Se Deus me chamou para fazer um serviço de levita, eu preciso me dedicar naquele serviço, né? Se Deus me chamou para mim fazer grupo familiar, eu preciso me aprofundar. E eu não preciso nem inventar, tá tudo pronto, né? Não era a minha realidade lá, não estava tudo pronto, né? Eu tinha que buscar informações de várias formas, enfim. Então, teve uma resistência interna, que eu não posso negar, porque era uma realidade completamente diferente, né? E aí, quanto mais eu ia me aprofundando, mais parecia que eu olhava para trás assim, eu digo, meu Deus, eu acho que estou no lugar errado. Porque eu não conseguia ver nem resultado natural, né? E também não conseguia ter uma afinidade, ou seja, eu ainda estava perdido, né, naquele primeiro momento. E foi justamente em não compreender, porque nós abrimos uma empresa e aquela empresa não tinha um foco. Ela buscava abraçar vários focos, né, a gente fazia prestação de serviço e a gente atuava na venda de produtos, só que eram muitos, né, não tinha uma definição. E aí, naquilo ali, a gente estava muito perdido e, por até um certo momento, eu achei que aquilo não era mais de Deus, né? Que eu pensei em retroceder, em voltar para trás, abandonar, dizer, olha, Deus, me diz aonde que eu errei, porque isso aqui não é teu. Não via nenhuma hipótese, eu via a mão de Deus. A única coisa que a gente conseguia sentir um pouco a presença divina dentro de todo esse contexto era porque a gente, além de fazer o trabalho natural, a gente abriu uma porta espiritual dentro do estabelecimento. Então, a gente fazia serviço de terapia, a gente fazia serviço de apacentamento, a gente fazia um
um discipulado, né, lá no local, e aquilo a gente via de certa forma que dava resultado, né? Deus trouxe ovelhinhas que até hoje estão conosco, né? Então eu vi assim Deus de uma forma dando consolo naquilo ali. Mas eu disse assim, Senhor, se não der certo esse outro lado, isso aqui não vai mais existir para poder manter isso, né? E aí era só uma questão de soprar o vento e a gente compreender, né? Então foi muito tremendo. Eu vou tentar resumir a história, como é que Deus nos acordou, né? Porque o Deus usou a Irmandade para fazer isso. Foi muito tremendo. Nós estávamos assim, literalmente a gente disse, ou Deus abre a nossa visão, ou nós vamos fechar. A gente já estava nessa situação. E como nós trabalhamos dentro do nosso negócio, que a gente via mais possibilidade de ter um crescimento, que era no segmento de vendas do vestuário, né? A gente viu que a nossa dificuldade ali era que os nossos produtos não eram competitivos para a região, eles tinham um custo muito elevado. Então, a gente precisava uma fonte de fornecimento com um preço melhor, né? Naturalmente falando. Daí nós já tinham uns irmãos que moravam em São Paulo e que já tinham dado, assim, né, uma pincelada conosco. O dia que vocês quiserem vir a São Paulo, dar uma procurada, aqui tem uns lugares que tem uns preços bons e tal. E aí a gente sentiu que ali era uma oportunidade. Nós fomos para São Paulo, ficamos na casa desses irmãos uma semana para fazer essa sondagem. Na verdade, nós ficamos 7 dias lá, mas a gente só saiu para pesquisar um. Os outros dias a gente ficou mais na comunhão e nas atividades assim do corpo do que fazendo aquilo. Mas daí no fim eu não entendia, porque na verdade o que Deus queria era falar comigo por meio dos irmãos, né? Deus usou ali aquela... E foi muito tremendo que num compartilhar, assim, os irmãos falavam... O irmão começou a perguntar, a gente abriu o coração e falou, a situação é essa, né? E se a gente não sair daqui com, vamos dizer assim, um direcionamento, eu creio que Deus vai ter que nos soprar para um outro lado. E aí o irmão me fez perguntas simples, assim, sabe? Que às vezes a gente não se pergunta, né? O irmão começou a perguntar para mim, tá, mas me diz o que vocês fazem lá? Ele conseguiu me levar a uma conclusão que de certa forma eu já sabia, que a gente queria ser tudo, mas a gente não era nada, né? Como no específico, assim, a gente não tinha um foco, né? E aí o irmão começou a perguntar, tá, mas o que vocês fazem? Isso. Meu Deus, que bagunça. Tá, mas o que vocês mais vendem? O que dá certo lá? Daí eu peguei e brinquei na época. Falei, olha, eu acho que o que a gente mais consegue vender lá é vestido, né? E ele disse, então por que vocês não param de vender todas essas coisas aí e tentam vender só vestido? Daí, claro, naquela hora a gente tem um monte assim, né? Ah, mas e se? Ele disse, irmão, faz o seguinte, não tem nada a perder. Para de comprar as outras coisas, compra só vestido, sabe que vestido tá vendendo, compra só vestido. E aí, irmão, veio o resultado. E aí, nós saímos daquela oportunidade lá de São Paulo sem a resposta que a gente queria, que era um fornecimento mais barato. Porque quando a gente foi pra rua realmente fazer isso, São Paulo, imagina, né? É uma coisa monstruosa. A gente não se achou. E eu tive que ir lá outra vez só para fazer isso, né? Então, na verdade, naquela oportunidade eu saí de lá sem a resposta que eu queria, que eu achava que era aquela, né? Que era da fonte de fornecimento, mas na verdade não, Deus só precisava me dar aquele recado. E quando a gente pegou aquele gancho ali, né? Daí nós começamos a alinhar algumas coisas que Deus queria, porque precisava de algumas decisões serem tomadas, né? A gente precisava mudar de local, a gente precisava, né? Tinha uma série de coisas que precisavam ser ajustadas dentro do negócio. E nós fomos tomando essas decisões e aí Deus honrou, né? Eu vi assim, parecia a mão de socorro divino, assim, dizendo, não, todo tempo não era isso, né? Porque de alguma forma isso estava ali no meio, a gente só não conseguia perceber, né? Por não ter um tino, não ter um tato com o negócio, tudo era muita novidade, né? Então, Deus teve que usar dessa forma e eu glorifico o Senhor porque eu vejo que foi Deus, né? Porque não tinha como, a gente estava ali sufocado no meio daquele todo, né? E aí, com aquele momento que Deus nos tirou, nos pinçou, assim, nos colocou no meio da Irmandade ali, Deus falou com a gente, né? Sabe que enquanto o irmão estava compartilhando, ocorre também isso na nossa vida como que diariamente, né? Porque o Senhor, Ele quer trazer realmente isso, né? Um foco
para todos nós, né? De a gente viver, sim, todas as coisas que a gente tem que viver, a família, o trabalho, enfim, todas as coisas que a gente precisa, mas que a gente sempre tenha o nosso foco em Cristo, né? Que Deus possa trazer esse foco, né, ao nosso coração, ter essa visão sempre limpa, né? Porque às vezes a gente tá tão preocupado, tá tão em nós mesmos que a gente não consegue entender, né? Todos nós somos assim. A gente não consegue entender a verdade, a visão ou compreender até mesmo a palavra. Porque a nossa mente tá perturbada, o nosso coração tá perturbado. E às vezes a gente quer, pela nossa experiência, né, usar aquela bagagem para tentar fazer alguma coisa para Deus, né? Sendo que Deus, ele quer exatamente isso, como o irmão falou, que Deus com certeza trabalhou tanto naturalmente, né, como internamente, né, porque a primeira libertação, ela começa dentro de nós, né, primeira, pra gente poder, às vezes, empreender, fazer tantas coisas dentro, a gente precisa estar aberto, né, precisa estar livre de muitas conceitos que a gente tem até a respeito de nós mesmos, né? E que Deus, ele sabe como nos dirigir, nos guiar para isso, né? Então, de tudo assim que o irmão compartilhou, eu vejo assim que nós vemos isso todos os dias. Às vezes a gente vê muito o apóstolo, né, compartilhar na escola do reino, que a gente tem que ficar sempre ligado na ponta, né? Tem que estar sempre com o nosso olhar na ponta, quer dizer, o final daquilo, né? Não ficar preso no percurso do nosso caminhar com Cristo, nos processos, no batismo, na consagração, mas eu tenho que estar sempre olhando para a ponta, que é o estabelecimento do reino do Senhor, né? E com certeza tudo que Deus age na nossa vida e o corpo, sempre Deus nos socorre, né? Deus traz proteção, Deus traz ajuda sempre através do corpo, né? Às vezes a gente que não quer ser ajudado por meio do corpo, né? É verdade. É verdade. Eu acho que isso é um conselho divino, né? Que a gente precisa compartilhar as fraquezas, né? E naquele momento eu nem vinculei isso ao versículo, né? Mas a gente estava numa condição de fraqueza. E eu vi que foi isso que Deus nos levou a fazer lá, né? Porque a gente estava não necessariamente a gente estava fraco espiritualmente, mas a gente não estava conseguindo pegar a direção divina, né? Porque quando a gente ouve Deus, nada disso acontece, né, irmã? Infelizmente, a gente ainda é muito insensível, né? A palavra certa seria isso. Eu acho que a gente tem vezes que Deus precisa colocar uma restrição tão grande, mas tão grande, para poder nos mover, que senão a gente fica ali estático, né? A gente não se move. Como foi com aquela igreja lá, né? A igreja primitiva, né? Que se Deus não fizesse uma perseguição, eles não iam sair, né? Eles não iam se mover, eles não iam fazer o que Deus queria, daí Deus teve que colocar eles sob pressão, né? Eu sinto a sensação que eu tenho que eu tô sempre sob pressão, né? Parece que Deus nunca tira, né? Não sei se é um pouco do temperamento colérico, e até mesmo do melancólico, porque eu acho que esses dois sempre, Moisés, Deus sempre tratou, né, com 40 anos no deserto ali, sob pressão. E eu sinto assim que bênção que Deus não desiste de nós, né? E Deus cria, mesmo que a gente às vezes parece que está dentro de uma panela de pressão, né? A hora que aquela panela solta, tudo, né? Aquela tampinha levanta, parece que tudo resolve, né? Alivia, né? E Deus usa o corpo para fazer isso, né? E a gente tem que estar atento, assim, sensível, para não precisar, às vezes, deixar a coisa ficar tão intensa, né? Porque Deus está a todo momento nos sinalizando. Ele só precisa usar de coisas tão drásticas assim, quando realmente a gente foi negligente em algum momento, né? E como diz o Senhor, sempre nós ouvimos nas mensagens que pressão gera poder, né? É no momento de tribulação, de pressão, que a gente dobra o joelho, que a gente ora, busca, clama, né? E o Senhor, Ele está sempre trazendo, muitas vezes, essa pressão para todos nós, para que a gente consiga fazer exatamente aquilo que Ele quer. Então, eu agradeço, irmão, aqui a tua presença de compartilhar. Creio que é de grande valia, né? Até para muitas pessoas que possam também estar nessas dúvidas, né? Nessa dificuldade, né? De
precisar do guiar do Espírito, né? Precisar que Deus mostre o caminho. Então, com certeza, tem muita gente que vai abrir agora os olhos e buscar no Senhor, né? Que o Deus, Ele tem a salvação e Ele tem todos os ajustes que nós precisamos para seguir o caminho dele, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos, irmãos. Aguarde. Janela do Céu.